Olá, eu sou Ana Cris Monteiro, da Ouro Verde Produções. Eu tenho pele branca, cabelos compridos e castanhos e lisos. Eu uso uma blusa azul lisa. Estou centralizada na tela como mais ou menos uma foto 3x4. Ao fundo a parede é lisa, sem decoração, e tem um sofá. Então, pessoal, chegamos à nossa última aula, aula 7, para falar um pouquinho sobre prestação de contas. Vou falar sobre cada lei de incentivo que nós falamos aqui, também do patrocínio direto, e vou dar 10 dicas para você seguir e não entrar em roubada quando você estiver fazendo o seu projeto, né? Fazer tudo certinho para você não ter problemas futuros e o seu projeto ser um sucesso lá no final, quando você receber a aprovação da prestação de contas. No caso de um patrocínio direto, quando não tem o uso da lei de incentivo, vai ser combinada a maneira como vai ser feita essa comprovação de execução do projeto. No geral, a gente prepara um relatório informando, né, como se deu a produção, quais foram os objetivos alcançados, se foram cumpridas as ações de contrapartida, se foram cumpridas as ações que foram combinadas durante a negociação para recebimento dessa verba. Você pode complementar esse relatório com registros fotográficos, com clipping, né, do que saiu na mídia, valoração, né, e vai depender muito do que você combinar com ele e também do que você quer entregar, né, como resultado final do projeto. Já numa prestação de contas, onde você tem uma lei de incentivo, o cuidado tem que ser redobrado, porque ela é muito mais detalhada. Muitos produtores deixam para procurar um prestador de contas na etapa de pós-produção, quando você já está entrando no prazo para entrega da prestação de contas, que são os últimos meses de realização, de execução no cronograma. Eu sempre digo, né, que isso é um equívoco, é um grande erro. Se o projeto tem recursos, o ideal é que você contrate um profissional de prestador de contas lá no começo, na elaboração da planilha, que é quando a gente vai orientar a melhor forma de colocar os custos na planilha, de cumprir todos os tetos, todos os percentuais, e ainda por cima ter a segurança durante a realização do projeto de que tudo vai acontecer como tem que acontecer, né? Eu sempre digo que pegar uma prestação de contas para fazer quando ela já está lá no final é como brincar de detetive, montar um quebra-cabeça com peça faltando, e aí você ter que ajustar tudo para o quebra-cabeça ficar completo, às vezes é bem dramático. Envolve até questões de devolução de dinheiro para a conta do projeto para poder fazer o ajuste de algum erro que tenha sido cometido, para que você consiga, né, fazer tudo direitinho e entregar a prestação de contas sem ser questionado no futuro. E aí, por isso, eu dedico aqui uma tela para falar um pouquinho da prestação de contas, que é o meu carro-chefe aqui na Ouro Verde Produções. A consultoria de um prestador de contas deve começar, sempre que possível, na elaboração da planilha orçamentária para a inscrição do projeto nas leis de incentivo. Ele é conhecedor das leis na prática, ele orienta, corrige, esclarece questões burocráticas, financeiras e também essas questões que você tem no trato com os bancos, né, de falar com o gerente, questionar alguma cobrança indevida. O prestador de contas mantém toda a sua documentação relacionada à prestação de contas de forma organizada e correta, para que na hora da entrega da prestação de contas tudo aconteça de forma mais harmônica e você não tenha problemas futuros, né, com diligências que possam questionar e pedir a devolução de algum dos valores que foram pagos. Mas a gente sabe que nem sempre o projeto tem recursos para pagar o serviço de um prestador de contas, até porque o ideal é que ele trabalhe do começo ao fim do cronograma de execução. Então eu vou falar um pouquinho de cada lei, porque tem algumas diferenças na maneira de entrega da prestação de contas, por exemplo, e na maneira que você vai encaminhar essas informações, tá? Então vamos falar agora de lei do ISS. A prestação de contas da lei do ISS do Rio, ela é bem detalhada. Ela deve ser entregue impressa de forma física lá na Secretaria de Cultura, onde
Todas as páginas devem ser enumeradas. Todas as páginas que não tiverem espaço para assinatura do responsável da empresa assinar devem ser rubricadas e não podem ser encadernadas. Toda documentação original, guias de pagamento originais, notas fiscais que porventura ainda sejam manuais, qualquer documento original, por exemplo, um RPA que um autônomo assine para receber um pagamento com cópias de documento, você deve levar um original para ser autenticado na hora pelo funcionário que vai receber a sua prestação de contas. Eu vou mostrar para vocês uma lista da ordem da prestação de contas, da documentação, como você tem que apresentar para a Secretaria de Cultura. A organização da documentação deve vir na seguinte ordem: a carta de entrega da prestação de contas, constando o nome, o número do projeto e toda a documentação encaminhada junto com a prestação de contas. Eu sempre sugiro que se imprima 2 vias, uma para colocar na prestação de contas propriamente dita e a outra para você protocolar a entrega com o carimbo e assinatura de um funcionário no momento do recebimento, para guardar isso com você, tá? Para futuras comprovações que sejam necessárias, E aí, no caso de uma diligência, você tem como comprovar que essa prestação de contas com aquela documentação foi entregue e recebida por aquele funcionário que está registrado ali, tá bom? Digitalize e guarde esse arquivo com você e o original também por pelo menos 5 anos. Todas as publicações em diário oficial relacionadas ao seu projeto, tá? Como, por exemplo, quando você aprova o projeto na lei, quando você publica o termo de compromisso, qualquer alteração importante que tenha acontecido no seu projeto, que tenha sido publicado no Diário Oficial, sempre salve isso durante a execução do projeto e coloque essas informações na sua prestação de contas logo após a carta de entrega da prestação. Formulários preenchidos no modelo da prefeitura, que são os anexos que constam lá no site, onde você faz os downloads, e coloca a informação sobre a execução, São 7 formulários que você preenche, incluindo o relatório de execução, tá? Que também tem um formulário que é o relatório de execução. Extrato completo das contas de recebimento e da conta de movimentação, a conta que está cadastrada no Tesouro Nacional e a conta que você usou para movimentar o recurso. Tire o extrato das contas zeradas, tire o extrato da conta quando recebe o recurso, tire o extrato comprovando que esse recurso foi transferido para a conta de movimentação e registre todo o acompanhamento do projeto nos extratos mês a mês, mesmo que você não tenha movimentado recurso nenhum em algum desses meses. Então, é até o momento do fechamento da conta, onde você vai mostrar o último extrato dessa conta de movimentação, que deve estar zerado, ok? Todos os seus extratos têm que comprovar tudo que você pagou, qualquer valor que você tenha tido necessidade de devolver para a conta, qualquer valor que você tenha devolvido, por exemplo, de tarifas bancárias, e tudo isso tem que estar comprovado nesse extrato com documentação. O encerramento da conta zerada, você também precisa colocar uma via original. Eu sempre peço do banco 2 vias do encerramento da conta com assinatura do gerente e carimbo. Eu preciso guardar uma comigo e a outra eu prefiro encaminhar o original na prestação de contas para a Secretaria de Cultura. Comprovantes de devolução de tarifa e valores pagos indevidamente quando houver. É sempre importante você devolver o valor exato desses pequenos valores de devolução. No caso, valor de tarifas bancárias, você executa o projeto e até o final da execução você precisa devolver tudo que se gastou de tarifa bancária, seja TED, seja tarifa mensal. Se você gastou R$300 de tarifa, faça uma devolução para a conta no valor exato de R$300. Se você tiver alguma guia onde você pagou uma multa com juros, você devolva o valor da multa e dos juros separados em outro TED, de forma que você consiga facilmente se fazer entender
na hora da análise da prestação de contas. Fica mais fácil para quem está analisando ver que você deve 300 e depositou 300. Todas as notas fiscais e cupons fiscais com seus comprovantes de pagamento ou qualquer saque que você fizer na conta corrente, você vai apresentar as cópias na ordem que aparecem no extrato, tá? Bem como guia DARME de recolhimento de imposto, devolvendo sobra de valores, por exemplo, não utilizados, quando for o caso. Clipping de mídia, depois de todas essas notas fiscais, você deve colocar o clipping de mídia, isso é obrigatório, tá? E pode botar também a valoração. Fotos impressas do evento, de qualquer ação que o seu projeto envolva, né? Bem como daquelas artes gráficas que você tenha feito de grandes proporções, como por exemplo um banner muito grande. Você fotografa essas artes de grandes proporções e coloca isso impresso na prestação de contas, tá? Não precisa botar muita foto, mas se você colocar entre 4 e 6 fotos de cada ação, isso já está bastante interessante. Você pode inclusive optar por encaminhar um CD com todas as fotos e todos os vídeos junto com a prestação de contas. E aí você lista também isso, se você optar por mandar o CD, lista isso na carta de entrega da prestação de contas, que você encaminhou todas as fotos e imprimiu algumas. Sempre é obrigatório entregar 2 unidades de cada peça gráfica do projeto que foi utilizada no material promocional. Então, se você imprimiu folder, filipeta, convite, 2 unidades de cada peça gráfica, você deve encaminhar para a Secretaria de Cultura. Se desejar ou se for necessário, você pode complementar a sua prestação de contas com mais alguma documentação que achar pertinente. Lembra que a gente sempre falou do rendimento, o uso do rendimento? Então, todo o valor recebido com patrocínio, ele deve ser aplicado. O valor do rendimento, ele pode ser solicitado pela proponente para ser utilizado com complementação de algum gasto do projeto. Nunca se deve usar o valor do rendimento sem solicitar. A solicitação prévia do uso de rendimento é obrigatória, até porque esse valor ele não é previsto inicialmente, não se sabe quanto tempo o valor vai ficar rendendo. Tem projeto que o dinheiro às vezes demora a entrar e quando ele entra gasta-se 1 mês, então não rende nada. Então é um gasto que não está previsto e para ser usado esse valor você deve solicitar indicando um item de planilha que geralmente já existe na planilha aprovada, e a secretaria vai dizer se você pode ou não utilizar os recursos. No caso do ISS, é importante falar que o uso do rendimento ele não é autorizado quando você tem uma quase captação total do projeto. O projeto não pode efetuar pagamentos de valores acima do total aprovado na planilha. E aí, nesse caso, o valor do rendimento deve ser devolvido à Secretaria Municipal de Cultura através de uma guia DARME, onde você vai encaminhar na prestação de contas comprovando que esse valor foi ressarcido. Eu acho isso muito injusto. Guardem essa informação, porque eu descobri isso recentemente num caso de prestação de contas que eu estava fazendo. Uma ata interna, em abril de 2017, definiu que assim será a questão do uso do rendimento para quase captação total. Se você optar pelo uso de RPAs para pagamentos de autônomo, você deve ter com você a cópia do RG e CPF de cada autônomo, os recibos assinados e preenchidos corretamente com os impostos calculados corretamente, para você ter o valor bruto e o valor líquido correto, as guias de recolhimento dos impostos previstos naquele RPA, e no caso de funcionários públicos, você deve pedir também contra-cheque, que pode isentá-lo da cobrança de imposto, por exemplo, do INSS na guia,
né? Então, se houver contra-cheque, às vezes você não vai precisar recolher a guia de imposto, mas tenha toda essa documentação com você. Eu costumo solicitar 2 vias originais do RPA, que é para entregar uma para a Secretaria de Cultura, eu encaminho os recibos originais com assinaturas originais para não precisar levar os originais para autenticação e guardo uma comigo. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente como fica uma planilha do ISS. E vamos pular para a lei seguinte. Sobre a lei do ICMS, a prestação de contas também é bastante detalhada, bem parecida com a do município. Também precisa ser entregue impressa, de forma impressa, não encadernada e assinada onde tiver espaço para isso. Vou mostrar aqui a ordem de como você deve encaminhar a sua prestação de contas. A carta de entrega da prestação de contas, constando o nome, o número do projeto e toda a documentação que está sendo encaminhada. Imprima 2 vias para colocar uma na prestação de contas e uma para ser o protocolo de entrega com carimbo e assinatura do recebimento, para que o proponente possa guardar para futuras comprovações. Digitalize e guarde o arquivo original e o digitalizado por pelo menos 5 anos. Também precisamos ter as publicações importantes no Diário Oficial, né, principalmente a aprovação com o valor que foi aprovado do projeto, publicação do termo de compromisso, os formulários preenchidos no modelo que o Estado fornece lá no site, né, incluindo o relatório de execução. Lá no site você consegue baixar todos os anexos, inclusive tem um link lá só com os modelos para a prestação de contas. Todo o extrato completo da conta de movimentação deve ser impresso, desde a conta zerada até o recebimento. Como o pagamento do patrocínio no ICMS é realizado pelo próprio patrocinador, nós devemos encaminhar o extrato da conta zerada, o extrato com o recebimento do valor, que pode ser integral ou parcial. O encerramento da conta, eu faço a mesma coisa que eu faço para o ISS, eu solicito ao banco 2 vias do encerramento de conta, né, com carimbo e assinatura da gerente, encaminho uma original e fico com uma comigo. Comprovante de devolução de tarifa, valores pagos indevidamente, quando houver, você coloca logo após os extratos. Todas as notas fiscais, os cupons fiscais, os comprovantes de pagamento ou qualquer saque que se faça na conta com essas notinhas comprovando o gasto desse valor, devem ser organizados na ordem dos extratos, bem como essa guia de recolhimento do Estado. No caso de você estar devolvendo algum valor não utilizado, você também deve colocar ali logo depois dos extratos, você também deve colocar ali no final das notas de comprovantes de pagamentos. Clippings e mídias, fotos impressas do evento, artes, fotos das artes gráficas de grande proporção que foram contratadas pelos projetos, 2 unidades de cada peça gráfica do material promocional. Mesma coisa da lei do ISS. Se desejar ou for necessário, você pode complementar com alguma documentação. E aí a gente volta aqui na questão do uso do rendimento. O ICMS também funciona semelhante ao ISS. Todo o uso do rendimento sempre tem que ser solicitado previamente e aprovado pela Secretaria de Cultura da lei que você está utilizando. No caso do ICMS, você também pode solicitar, justificando a necessidade do uso. Deve ser também no item já existente na planilha aprovada e também não há garantia de que você vai conseguir a aprovação para o uso do rendimento, certo? Tudo vai depender da sua justificativa e do entendimento da Secretaria da necessidade desse uso de recurso. Vou mostrar aqui também um modelinho da planilha do ICMS.
Bom, finalmente vamos falar da prestação de contas da Lei Rouanet. E por incrível que pareça, se você tem todos os cuidados durante a execução do projeto, a prestação de contas do SALIC, da Lei Rouanet, não é das mais complicadas. O preenchimento e o envio da prestação de contas, como eu falei, é realizado através do SALIC Web e ele deve conter relatório de execução, que deve ser preenchido nos campos dos sistemas, e algumas coisas desse relatório podem ser anexadas para ficar um relatório completo em papel timbrado de forma arquivo PDF nos campos de anexos. Preenchimento dos campos de planos de divulgação, onde você vai dizer quais foram os itens que você contratou que estavam previstos, os locais de realização e a data de realização em cada local. Em comprovação financeira, para cada pagamento, deve ser preenchido um formulário com todos os dados e anexados a nota e o comprovante desse pagamento. Você pode botar no arquivo único, pode botar em arquivos separados e assim por diante, até totalizar o montante. Você também deve anexar no campo para anexos o clipping de mídias. Você pode botar as fotos, como eu falei, uma por uma. Você pode botar um PDF com fotos do evento. As fotos também das artes gráficas de grande proporção. Uma legendagem que você tenha feito. Você botar uma foto da legenda, onde ela foi localizada. O projeto e a arte de cada peça gráfica do projeto, material promocional. Se você desejar ou for necessário complementar a informação, você tem a opção de anexar outros documentos também pelo SALIC Web. Também podemos solicitar o uso do rendimento no caso da lei federal. O valor só pode ser usado num item já existente na planilha, sem considerar os itens de custo vinculado. Nós não podemos solicitar o uso do rendimento nos custos vinculados, porque ao incluir esse valor do rendimento dentro dos custos vinculados, ultrapassaria o valor total aprovado. Vale lembrar que os custos vinculados são os custos de divulgação, os custos administrativos e o de captação. E também é importante frisar que não é garantida a utilização do uso do rendimento. Vai depender da sua justificativa e o item que você escolher para utilizar esse recurso. Importantíssimo mostrar também aqui a planilha, como fica a planilha da Lei Rouanet, para vocês entenderem aí a questão dos custos vinculados em relação ao total da planilha. E para encerrar essa aula e a nossa última aula, 10 dicas para a execução de seu projeto para uma boa prestação de contas. Passo 1. Elabore sua planilha orçamentária baseando-se no texto do projeto. Leve em consideração os meses, quantos meses tem seu cronograma de execução, quais os profissionais vão atuar, em qual período do seu cronograma. Tenha certeza que a sua planilha prevê todos os custos essenciais, não só para o cumprimento do objeto, mas para contrapartidas que foram acordadas, né? E os valores, eles têm que estar dentro da realidade do mercado, ou você precisa justificar. Passo 2. O projeto visual para envio a possíveis patrocinadores não precisa conter a planilha detalhada. Tenha sempre um arquivo separado da planilha para, se for solicitado, você encaminhar. Às vezes, um mesmo projeto tem inscrição em mais de uma lei de incentivo e cada planilha foi aprovada com valor diferente. Então, eu aconselho que você faça uma planilha genérica, onde você vai mostrar os gastos, mas no seu projeto visual basta você citar as leis onde você já tem o seu projeto aprovado. Passo 3. Para receber um patrocínio, seja ele com ou sem lei, abra sempre uma conta exclusiva para movimentar esse recurso.
Salve sempre o extrato da conta antes mesmo da entrada do recurso e após a entrada do recurso. Avise ao seu contador sobre esse patrocínio, seja você proponente como pessoa física ou como pessoa jurídica. Comunique sobre a realização do projeto para que você tenha orientação quanto à sua declaração do imposto de renda, principalmente a pessoa física. Passo 4. Para a emissão de guias de impostos relacionados às notas fiscais de fornecedores e prestadores de serviços para o seu projeto e emissão de RPA, além de dúvidas contábeis, sempre contate o seu contador. Até um prestador de contas mantém contato com seu contador. Por esse motivo, é importante a inclusão desse contador na planilha orçamentária, com os honorários de pelo menos um salário mínimo durante todo o seu cronograma de execução, do primeiro ao último mês, prevendo inclusive a prestação de contas, tá? Para que você tenha toda a assessoria necessária durante a produção do seu projeto. E com o dinheiro a gente não brinca, o contador, ele é o cara que vai te ajudar com essas questões, tá? Para a emissão de guias de impostos, principalmente. Passo 5. Nunca efetue pagamento sem emissão da nota fiscal, salvo em casos excepcionais permitidos em cada lei de incentivo. Hoje, os pagamentos são feitos via internet, através de TEDs e transferências, mas ainda há a possibilidade de se solicitar cheques. Todo e qualquer cheque utilizado deve ser preenchido, assinado e digitalizado para a inclusão da cópia dele na prestação de contas, junto com o comprovante de depósito na conta do prestador de serviço ou do fornecedor para o projeto. Evite fazer saques na conta, mesmo que a lei de incentivo autorize. Sempre que possível, opte por reembolso ao proponente de gastos comprovados para o projeto, tá? Eu não aconselho saques, é muito chato comprovar saques. Passo 6. Reembolsos só devem ser efetuados com apresentação de cupons e notas fiscais pagos em dinheiro, gente. Não use nunca comprovante que venha escrito débito, crédito, TEF, nada disso, ou outras formas, também já vi escrito outras formas. Não aceite cupons fiscais dessa maneira, não aceite recibo preenchido à mão, aqueles que vem escrito não vale como recibo, nada disso é aceito, tá? Também não são permitidas compras de bebida alcoólica, cigarro, pagamentos de multas em boletos, juros, multas em boletos, também não pode usar recursos incentivados. Em relação a tarifas bancárias, cada lei tem um entendimento. Então, você precisa saber, no caso de cobrança de tarifa bancária, você tem que devolver o dinheiro. Passo 7. Registre fotos do público do seu evento. Registre fotos de um banner de grande dimensão ou qualquer material promocional que você tenha feito. Você não consegue enviar um exemplar, você fotografa e encaminha isso em foto para a sua prestação de contas. Qualquer coisa que você possa comprovar, além do pagamento efetuado por um serviço específico, tá? Quanto mais específico, melhor você ter registro desse serviço e de como ele foi executado. Passo 8. Toda nota fiscal deve ser emitida com as especificações exigidas em cada lei de incentivo, dados completos do proponente, dados completos do fornecedor, data anterior ou igual à data do pagamento, salvo em casos excepcionais previstos em lei, serviços prestados, período ou mês em que o serviço foi prestado, o nome do projeto, o número do projeto que foi publicado em DO, informações específicas exigidas por cada esfera de incentivo, os dados bancários para o pagamento da empresa. Então, sempre solicitar para o fornecedor os dados bancários no corpo da nota. Indicação de imposto a recolher, se houver. E no caso de MEI, que não tem nota fiscal, não é nota carioca, exija que o recibo simples que ele vai encaminhar seja assinado.
Eu sempre exijo assinatura nos recibos simples de MEI. Eu não aceito sem assinatura ou com assinatura digitalizada. Eu preciso ter um recibo de MEI com assinatura original, tá? Assim como a gente faz com os RPAs. Isso é uma forma de segurança até para quem tem o MEI, né? Porque qualquer pessoa pode pegar os dados de um MEI e emitir uma nota. Então fica a dica, assine sempre o seu recibo de MEI, mesmo que isso não seja exigido. Aqui eu quero fazer um adendo, isso é importantíssimo. Todas as secretarias de cultura, elas verificam se as empresas prestadoras de serviço para os projetos culturais, elas têm os códigos para aquela atividade, que são os QNAIs. Os QNAIs são verificados para saber se ela prestou serviço para uma atividade onde ela foi autorizada através do contrato e do alvará. Então tomem cuidado no momento de contratar qualquer serviço, seja por MEI ou por empresa, se essa empresa tem o código QNAI que você precisa para pagar aquele serviço. Isso pode trazer aborrecimentos enormes através de uma diligência onde o código QNAI não existe para determinado serviço e a nota foi emitida de maneira indevida. Você pode ser solicitado a devolver o valor. Ok? Então, assim, não corra esse risco. Sempre peça a comprovação dos códigos das atividades que as empresas podem oferecer. Tá? O cartão do CNPJ é uma fonte importante. Você mesmo pode fazer a consulta do cartão do CNPJ da empresa, seja ela MEI ou pessoa jurídica. Passo 9. Durante a execução do projeto, em caso de dúvidas, escolha sempre consultar antes de fazer. Qualquer alteração do projeto, de prazos, nos itens de divulgação, de readequação de planilha, de dificuldade com o fornecedor ou integrante da equipe, formalize a dúvida por e-mail ou através do sistema onde o projeto está cadastrado, no caso do SALIC. Isso é importante porque você vai ter respaldo em futuras diligências. A equipe do atendimento de cada secretaria busca auxiliar de fato o proponente. Eu costumo dizer que a gente consegue ajustar tudo quando a gente entra em contato com as secretarias, tira uma dúvida, consulta alguma questão e a gente altera o projeto para realizar da melhor maneira possível. Então busquem sempre orientação com uma secretaria. E o passo 10, pessoal, sempre que você estiver fazendo algo sozinho, deixe a preguiça de lado. Arrume um tempo para ler com atenção as leis, as resoluções, as instruções normativas, os decretos e regulamentos de editais, pois a maior parte das informações que você precisa estão registradas ali. Mas sempre que você puder, inclua também nas suas planilhas orçamentárias um prestador de contas para somar na sua equipe. E assim eu vendo meu peixe. Prestação de contas é importante, ela precisa começar no começo do projeto, quando você elabora a planilha. Isso te dá segurança, isso te dá calma para realizar o projeto com responsabilidade e não entrar em roubada no final, quando você entrega a prestação de contas. É muito bom a gente receber uma aprovação. A gente fica muito feliz. A Ouro Verde tem 100% das aprovações nas prestações de contas que realiza. Então, eu desejo que essas aulas tenham ajudado. Espero que muito tenha agregado aí no conhecimento de vocês. Estou aberta a novas propostas, a conversas, a tirar dúvidas. Entre nas minhas redes sociais, Ouro Verde Produções, no Instagram ou no Facebook. Desejo a todos um grande sucesso nos seus projetos. Espero que tenha contribuído para melhorar o conhecimento de vocês em relação ao funcionamento das leis. Tem muita ainda coisa para se falar. Estamos juntos. Obrigada. Um abraço e até a próxima. Tchau.